crê nisso? Amém. Pega meu óculos ali, né? Jesus. Como o Senhor é maravilhoso, Jesus. Pode sentar. Como eu amo Jesus. Efeito especial, gente. Combinei tudo antes. Oh, Jesus. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu fui até a minha cidade, até a minha casa. Tomei café hoje. Oh, glória. Vocês acharam que eu ia deixar vocês saírem daqui sem eu abençoar vocês? Amém. Nunca. Veio aqui, não tomou meu café, não veio aqui. Amém. Amém, meus irmãos? E eu falei assim, Senhor, o que eu posso compartilhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs hoje? Porque eu tenho observado comportamentos na vida da igreja, de modo geral, aqui, fora daqui, né? Outras localidades, outros lugares. Eu acho que vai dar ruim aqui, geral. Vai dar ruim aqui. Não vai dar para gravar e eu usar aqui. Quer ver? Aqui eu abro aqui. Eu volto lá. Não estou gravando. Acho que vai dar bom. Se tiver assim, está gravando. Muito bem. Você brilhou. É meu garoto. Então, hoje eu acordei e estava orando. No trajeto até Contagem estava orando. Na volta também vim orando. E eu peguei o período da tarde e o céu estava totalmente aberto, sem nenhuma nuvem. Comecei a chorar dentro do carro. E é até meio perigoso isso nessas BR aí. E eu sei muito bem uma marca que eu tenho aqui. 17 pontos na minha cabeça. Porque eu bati de carro. Ele estava num período de consagração longo. E foi em 2006, eu bati de carro. E aí eu comecei durante o dia todo, perguntar ao Senhor o que eu podia compartilhar com vocês. E tem uma palavra que eu quero falar com vocês hoje. Porque eu sei que talvez alguns de vocês vieram para cá e talvez vocês vão nos assistir pela internet e vão entender por que eu estou falando isso. Porque há um certo desânimo na vida de alguns ministros, alguns homens, algumas mulheres de Deus. Eu conheci muitas pessoas alguns anos atrás e pararam no meio do caminho, pararam de fazer o que foram chamados para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, Ele conta com as suas mãos. Olha para as suas mãos assim. Pode olhar. Olha para as suas mãos. Jesus está contando com isso aí. Jesus está esperando as nossas mãos completar Ele aqui na terra. E eu quero falar nessa noite com vocês sobre o privilégio que é desfrutar de uma vida em Jesus. É um grande privilégio. Não importa o que você faz, aqui nós estamos nessa escola que é uma bênção, 16 anos, uma
escola que trata assuntos voltados para a área de artes, né, na área de dança. Mas ela é uma escola profética, porque nós cremos que a arte, ela apenas abre uma janela na alma do ser humano. Amém? Mas quem toca é o Espírito Santo. Uma vez alguém falou assim: o que é dança profética? Eu me lembro, nunca mais vou esquecer isso. Foi lá em Porto Alegre, numa igreja lá. O pastor falou: vocês oram em línguas quando vocês estão dançando? Me deu vontade de chegar junto daquele irmão precioso, quando eu falei assim: perdoa, Senhor, ele não sabe o que está falando. Aí eu falei com ele assim: só ora em línguas como? Aí ele ficou: como? Eu falei: como? Ele falou: como assim? Aí eu estou te devolvendo a pergunta. Só ora em línguas como? O apóstolo Paulo diz que quem ora em línguas fala a Deus e não a homens, e que ele a si mesmo se edifica. Mas também o apóstolo Paulo fala: orareis em línguas, mas também com entendimento. Cantareis cânticos espirituais, mas também com entendimento. Não é umas palavras lançadas ao vento, não. Tem que ter entendimento. Aí ele começou a olhar assim, e eu falei assim: você pode orar em língua até tomando banho, pastor? Ou você só ora no templo? Eu já estou entendendo onde você quer chegar. Eu falei: sim, eu quero te dizer que pode dançar orando em línguas, pode dirigir orando em línguas, pode dormir orando em línguas. Porque a oração em línguas não é profetizar, pastor. Nunca foi. É outra coisa. E profetizar é comunicar uma mensagem. Os profetas comunicavam a mensagem do coração de Deus. E nós cremos na arte nesse contexto, que comunica a mensagem do coração de Deus para a igreja. Então tem que ter um propósito naquilo que você faz, naquilo que eu faço, todo tipo de arte. E ela está inserida então dentro do ministério profético. Nós cremos assim. Toda manifestação artística está toda manifestação artística ela está incluída no contexto profético, porque alguma coisa você quis dizer. Agora essa coisa precisa estar alinhada com algo maior do que nós, que é a manifestação do amor e do poder de Deus. Amém? Talvez você veio para cá nesses dias um pouco desanimado, mas eu quero te dar uma palavra de ânimo. Amém? Anime-se. Jesus ainda está derramando. O Espírito Santo ainda está tocando. Jesus ainda está batizando a igreja. E Jesus ainda conta com a igreja. A gente precisa compreender o porquê que nós somos chamados. Por que alguém já parou para pensar: olha, por que Deus me chamou para fazer isso? Olha, Deus, eu não queria isso. Eu queria outra coisa. Eu queria ser professora. Eu queria ser advogada. Eu queria ser qualquer coisa. Menos isso que eu estou fazendo, Jesus. Sabe de uma coisa que eu aprendi? O chamado não é a gente que escolhe, mas nós somos escolhidos. Porque Ele nos chama. Vem. Vinde após mim. Vinde. Ele diz: vem. É Ele que te atrai, é Ele que me atrai. Não é você que escolheu estar nesse negócio. Estão entendendo? Não, vou escolher ser um ministro do Senhor, eu vou entrar na escola de dança. Não. Se você escolheu ser um bailarino, você vai fazer todo o currículo que um curso preparatório, que um curso profissionalizante vai te dar. Mas se você escolheu ser um ministro do Senhor, um profeta do Senhor, os caminhos são maiores do que esses. Existe um upgrade que o Senhor quer fazer. Você pode até entrar para a escola, mas existe um choro, existe lágrimas no seu quarto, existe derramar na presença de Deus, existe quebrantamento, existe relacionamento e intimidade com Ele. Amém, queridos? Eu quero te desafiar a compreender o seu chamado. Para que você foi chamado?
para que eu fui chamado, por que Deus, Ele escolhe pessoas. Sabe por que Deus te deu algo para você carregar? Aqui nós temos mais ou menos uns 15 estados representados aqui. Tem gente da Bahia, do Pernambuco, de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará. Esqueci algum? Mato Grosso. Quem mais? Viu? Eu decorei quase todos. Falta um pouquinho. Então, vocês estão todos aqui reunidos num lugar só. Olha que interessante isso. Como eu disse, este é uma escola muito íntima que o Senhor nos trouxe para cá. Mas talvez é uma escola, eu tenho quase certeza disso, aonde estamos em 80% de estados da nação representados. Deus está falando alguma coisa. Deus está espalhando alguma coisa de novo no Brasil. Deus está espalhando alguma coisa. E se você vem para cá desanimado, Ele vai te encher de ânimo. Ele vai te encher de ânimo. Quando Josué foi assumir o chamado dele, a primeira coisa que Deus fala para ele, fala 3 vezes: anima-se, anima-te, anima-te, porque eu vou fazer coisa que você jamais pensou. Eu vou te colocar em lugares que você jamais sonhou. Então, se você vem para cá assim, deixa eu te dizer, você vai sair daqui cuspindo fogo e bebendo óleo. Como diz meu amigo apóstolo Valdir, que esteve aqui hoje, o diabo não vai conseguir te segurar, sabe por quê? Porque você está pingando óleo, vai passar escorregando. Vocês gostaram do Valdir hoje? É louco, né? E o Clebão também, doidão, né? Meu amigo Valdir Rio. Vocês entenderam, não? Deixa pra lá. Queridos, todo mundo que está vindo aqui não vai te ensinar balé, porque o balé você vai fazer lá na sala de dança da sua cidade, faz parte do seu currículo, mas você vem atraído para cá, porque homens e mulheres de Deus vai jogar aquilo que eles estão carregando na sua vida, porque o Brasil vai ser incendiado de novo. Por isso que nós aqui não temos muito essa coisa assim. É isso aqui, não é só isso aqui, gente. Vem quem quer. Mas eu sei que isso vai produzir dentro do seu coração um comportamento diferente com a visão que Deus te deu. Um comportamento e um zelo por aquilo que Deus te deu. A palavra de Deus diz que sim, para este homem olharei, aquele que é humilde e quebrantado. E Deus está quebrando a gente, está humilhando a gente. Porque Deus está assim, ó. Está ali. Está ali. Achei. Achei. Eu falo baixinho assim mesmo, diferente dos meus amigos, eu não sou gritador, não. Mas eu sou gente boa também, viu? Eu sou isso aqui, irmãos. Eu entendi o meu chamado. Eu compreendi para que eu nasci. Se Deus me levar essa semana, eu estou feliz, satisfeito com aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu fui fiel. Não abra mão do seu chamado, não negocie seu chamado com ninguém. Amém? Não negocie por nada desse mundo, porque Jesus não negociou o chamado dele, ele se entregou. Então se entregue mesmo. Mesmo que as pessoas não te compreendam, não tem problema não, um dia vão compreender. Talvez você vai sair daqui cheio de sonhos, você chegar lá, todo mundo vai falar assim: da onde saiu esse doido, essa doida? O que fizeram com ela? Deixa eu te dizer, nosso desejo é só de despertar em você um amor genuíno por Jesus. Além das classes, além das luzes, além das vozes, um amor sincero de Pai.
Então nós precisamos compreender por que eu fui escolhido por Deus. Você já fez essa pergunta? Por que Deus me escolheu? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Alguém já fez essa pergunta? Eu já. Falei, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Fala aí. Sabe o que ele falou? Se não me engano, Isaías 45 fala assim: eu te escolhi na fornalha da aflição por mim e para mim. Naqueles momentos mais terríveis, o diabo fica tentando lançar todo tipo de mentira. Ele fica tentando lançar mentira na sua cabeça, que você não é capaz, que você não vai dar em nada, que você é isso, que você é aquilo. É uma mentira. É uma mentira. Você é a filha amada do Senhor. Você é a filha amada do nosso papai. Você é o filho amado do nosso papai. E Ele tem prazer na sua vida. Ele tem prazer de compartilhar com você tudo que Ele sonhou antes da fundação do mundo. Então é hora de nós entendermos que as mentiras de Satanás são velhas. Para de perder o seu tempo de ficar dando ouvido àquilo que não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem uma finalidade. Deus vai te colocar num caminho. Deus vai te dar coisas que você nunca sonhou. Eu estou vivendo isso. Eu vou te falar uma coisa. Algumas vezes o diabo ficou na minha cabeça. Verdade. Sobrando ao meu redor, tentando me tragar. Mas quando ele vinha, tinha um leão. Ele só tentava ser um leão, mas quando ele vinha, tinha um leão. Tinha um leão aqui, ó. Olha Jesus. Então não desista, não. Amém? Você vai chegar lá na sua cidade. Deus vai te batizar com uma criatividade tão grande. Porque Deus tem pressa em fazer aqueles manifestação dos seus filhos em todas as esferas da sociedade. Deus está levantando pessoas na área de inteligência. Deus está levantando pessoas na área de governo. Deus está levantando pessoas na área de autoridade. Em todas as esferas, Deus está dando. Levanta sua mão e pega se você quiser. Deus está dando áreas de influência para a igreja. Você sabe por que muitos avivamentos morreram? País de Gales, Inglaterra, tantos lugares morreram, sabe por quê? Porque a igreja perdeu as áreas de influência e entrou dentro de prédios. Não há problema nenhum nisso. Mas ouça, não é só isso. Não é só prédio e não é só casa. É a cidade. Porque a igreja tem que ser maior do que a cidade que você vive. Porque ela nasceu para interferir na sociedade. Esse é o papel da igreja. Quem que Deus usa? Você. Amém? Então nosso adversário ele fica lançando mentiras contra mim, contra você, tentando enganar. Mas nós precisamos aprender que existe um rei que governa sobre nós. Existe um rei, o nome dele é Jesus, e ele governa. Nós precisamos entender a autoridade de um rei, a autoridade das escrituras que foi dada, a autoridade de governo sobre nós. Na nossa nação nós não temos um sistema de governo de monarquia, né? Tivemos no passado, em 1800 alguma coisa, mas se você estudar um pouquinho, existem alguns países aí que existe monarquia, você vai entender o que é o papel de um rei. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos, hoje vou demorar um pouquinho, tá? Eu gosto de pregar rapidinho, mas hoje eu vou demorar um pouquinho mais. Eu quero deixar esse estudo para você abrir a sua mente. Se você vem para cá confuso, eu creio que Deus vai falar ao seu coração.
Mateus 28, 16 a 20, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, e chegando ao monte que Jesus tinha indicado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então, Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão pelo mundo todo, em todos os povos, e façam com que eles sejam meus discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Uau! Eu não sei quanto você, mas eu quando começo a ler a Bíblia, eu fico derretido. Eu começo a ver essas cenas. Isso começou a acontecer comigo de um tempo para cá. Eu começo a ver, eu vou lendo, eu vejo os flashes desses lugares na minha mente, as pessoas perguntando, o monte ali, o mar abrindo, os sacerdotes colocando o pé na água, o rio abrindo. Aí tá, eu acho que eu estou virando artista. Um dia eu estava vindo de casa, tem uns 20 e poucos dias. Fui pregar lá na Conferência Poderoso de Deus. Deus me deu uma mensagem. Quando eu estava indo da igreja para casa, era 1h40 da manhã. Aí eu vi Davi saindo lá do cuidado com as ovelhas, correndo lá, levando queijo para os soldados, né? E procurando saber como é que estavam os seus irmãos, servindo a eles e voltando. Indo e voltando. Eu vi o urso, eu vi o leão, eu vi as ovelhas, eu vi os irmãos, eu vi inclusive Saul, o cidadão lá, esperando, olhando o que estava rolando. E Deus me deu uma mensagem. Isso era 1h40 da manhã. Ele me acordou 4h30 para completar a mensagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. E sabe o que ele completou a mensagem? Que Jesus está trocando a roupa da igreja. Aleluia. Porque na noite que ele foi traído, Jesus tirou sua capa e trocou por uma toalha. E começou a lavar os pés dos discípulos. E ele veio assumindo forma de servo e se entregou como servo, lavando os pés. Foi obrigado, Jesus. Dormi 2h30, mas eu só me dei uma palavra. A gente tem que estar disposto a ouvir o Senhor. E Ele vai te acordar de madrugada. Ele tem feito isso comigo. Mas pode ficar tranquilo que você não vai ficar cansado, não. Amém? Porque Jesus falou assim: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos darei descanso. Amém. Aleluia. Jesus então começa a falar com eles aqui. Alguns creram nele, outros duvidaram. Mas o fato é que todos foram ao lugar onde Jesus estava. Todos foram lá. E quando chegaram lá, uns creram, outros não. Deixa eu te dizer uma coisa: existem pessoas que vão crer no chamado que Deus está dando e outras não. Mas isso para Jesus não tem problema, porque Ele estava cumprindo um propósito e Ele está disponibilizando propósitos. Então nós é que temos que agarrar nisso. Nós é que temos que agarrar nisso. Se você não quer, Ele dá para outro. Se o outro não quer, Ele dá para o outro. E se o outro não quer, Ele dá para outro. Se o outro não quer, Ele dá para outro de outra geração. Mas a obra do Senhor vai ser feita de uma maneira ou de outra. Então é hora de você e eu abrir o coração e receber o que Ele tem. Então Jesus começa a falar. Quando Ele viu que eles estavam duvidando, Ele falou: presta atenção. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso aqui era pouco tempo depois, antes de Jesus subir. E Jesus fala assim: agora vocês vão e vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vão fazer discípulos do meu nome.
Jesus estava ali manifestando o significado daquilo que ele havia recebido de Deus. Lá em João 17, pouco tempo antes desse dia aqui, ele fala: Pai, torna-me dar a mesma autoridade que eu tinha contigo na fundação do mundo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje, eu quero falar sobre 3 tipos de autoridade: autoridade no céu, autoridade na terra e autoridade no coração. Aqui nós temos um aspecto do Senhor envolvendo essas 3 áreas. E a primeira dela que eu quero falar é a autoridade no céu. Isso significa que ele recebeu o poder e a autoridade sobre todo tipo de principado e potestade. Tudo está sobre ele. E ele tem o domínio de todas as coisas. E quando ele fala: vinde até mim, é uma promessa, porque ele vai te dar, ele vai me dar, porque ele tem algo para nos dar, porque ele tem autoridade sobre todo principado, sobre todo potestade do ar. Tudo ele tem autoridade. Ele é o rei. A dimensão espiritual dessa autoridade, você pode abrir lá em 1 Pedro 3, 22, você vai ver que Jesus, ele tem o poder sobre o principado e potestade, né? E ele está sentado à direita de Deus Pai, e os anjos estão subordinados a ele, né? Todos os poderes. Você pode anotar esse texto. Mas a gente precisa entender que essa autoridade que Jesus tem, esse poder ele está liberando sobre a igreja. Anota esse texto aí, se você quiser depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o diabo, nosso adversário, começa a lançar semente na sua vida, dizendo que você não é capaz disso, que você não é capaz daquilo, que você não vai dar em nada, que você não dança bem, e que você é isso e que é aquilo, deixa eu te dizer uma coisa: é mentira. É mentira. Jesus confia que aquilo que Ele te deu você vai fazer prosperar. Aquilo que Ele confiou para você, aquilo que Ele confiou para mim, iremos fazer prosperar. E nós às vezes estamos dando crédito a essa voz que o inimigo tem soprado na vida da igreja, e temos vivido uma vida derrotada. Oh meu Deus, oh meu Pai, não era isso que eu queria, não era isso que eu pensei. Deixa eu te dizer, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Nós planejamos ir até aqui, mas o Senhor nos leva até ali. Nós planejamos ir até aqui, mas o Senhor nos leva até as nações. Nós planejamos em ter uma equipe de dança, mas o Senhor nos dá uma nação. Nós planejamos em ter um ministério bonitinho, com cadeiras bonitas, mas o Senhor nos dá a África. Mas nós pensamos em ter um som bacana, músicos bonitos, bailarinos com roupinhas de cetim, brilhosa e lantejoula, não sei o quê, mas Deus nos dá a Ásia, por herança. É só a gente pedir: pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Salmo 2:8. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Faz sentido isso para vocês? Glória a Deus. Não que isso não seja legal, é legal, uma roupinha brilhosa. As meninas usaram aqui uma roupinha brilhosa, com a flecha, outras com uns negócios parecendo uma terra, né? Parece que pegou aquele negócio, amarrou assim, jogou na terra ali embaixo e voltou a roupa. Legal. Bonito. Um instrumento legal. É legal. Mas tem coisa maior, cara. Tem coisa maior. Tem coisa maior, cara. Quando eu cheguei ano passado na África, e eu vi aquelas meninas que nunca tinham dançado na vida, não tinha ministério de dança, e elas souberam de mim para me honrar, e olha que eu nem danço. Fizeram a coreografia.
Meu Pai, meu Deus, vocês não têm noção do que foi aquilo, irmãos. Quando eu vi aquelas irmãs que nunca entraram numa sala de balé dançando, eu falei, é de Deus. O andeó das meninas é muito mais bonito do que de muitas que fazem anos de balé. Porque elas não pediram, Deus as fez assim. Cara, eu chorei tanto aquele dia. E elas fizeram só para me honrar. A Rosana me falou, o pastor de lá. Foi que lindo. Eu chorei demais. Naquele chão batido. Quando eu fui para o lixão lá em Maputo, a gente foi para ter uma célula no meio do lixo. Mas não é esses lixão daqui, não, é lixão mesmo. Nós paramos o carro assim, não é piada, gente. Nós paramos o carro era branco. Quando nós voltamos, o carro estava preto. Era mosquito assim do carro. Não é piada, é fato. Só para vocês terem noção. E quando eu vi aqueles caras dançando no meio daquele lixo, eu falei, meu Deus, isso é dança profética. O resto é dança ensaiada. Eu vou fazer uma caravana com vocês para lá. Amém. Quem quer ir? Vocês vão aprender a dançar lá na África. Amém. Eu tentei, mas eu não deu jeito para mim não. Parecia um boneco de posto, né? Vocês nem sabem o que é boneco de posto, né? Não existe isso mais não, né? Tá vendo aqueles bonecão que fica assim, soprando assim? É isso aí. Sou durão. Mas, cara, que coisa mais linda quando eu vi aquelas meninas. Vocês querem ir? Sim. Querem mesmo? Sim. Pensando de ir em outubro. Outubro agora. Querem ir? Sim. Vamos orar sobre isso? Vamos. Não vamos desfazer o nosso grupo de Zap, não? Não. Vamos ficar naquele grupo lá para a gente manter. Quem sabe a gente vai arrumar um. E você sabe de uma coisa? Nós temos um teatro à nossa disposição lá. A gente pode fazer uma coisa maravilhosa para a cidade de Maputo. Impressionante. Coxinha? Tem de coxinha. Tem gente que vai pagar R$200 no coxinha. Sabe disso? Tem gente que paga. Não é o produto, é o coração. Falando de algumas coisas para vocês assim, depois até o Geel edita isso aí no vídeo, mas quando nós começamos o ministério, a Duda é prova disso, porque ela estava lá. E a gente foi, depois você corta, tá? O Geel, Israel, corta essa parte, mas quando nós estávamos lá, em Colatina, na cidade da roça, pequenininha, o que aconteceu? A gente não tinha dinheiro para fazer as roupas com lantejoula, né? É esquisito, né? Lantejoula. Esses trem aí, esses trecos aí que usa aí, esses brilhos, glitter, né? E não tinha mesmo, cara. E o primeiro vestido, isso foi em 96. O primeiro vestido que a gente foi fazer ficou em R$950. Era grana. Mas deixa eu dizer, não é um preço, é um propósito. E lá nasceu o ministério, era a visão do ministério que Deus deu. A Duda que usava esse vestido tinha uma asa, 2 asas com a bandeira do Espírito Santo. Ele tinha bandeiras de todos os estados do Brasil e das nações, e algumas nações assim. E era um vestido louco, pesado, devia pesar uns 10 quilos o negócio. Nós temos um museu lá. Deixa eu te dizer, não é um preço, é um propósito. E se Jesus te chamou para fazer alguma coisa, não hesite em investir naquilo que Ele te deu.
Se você for lavar carro, lave carro. Amém. Mas invista no seu chamado. Porque se você não for o primeiro a acreditar e investir no seu chamado, ninguém vai acreditar em você. E ninguém vai investir em você. Amém? Amém. Então vamos manter esse contato aí. Quem sabe nós vamos juntos para a África. Quem sabe? Vai ser uma bênção, hein? Amém. Coração queimou aí? Amém. Então nós precisamos entender e compreender que o reino de Deus é maior e mais amplo do que tudo que nós sabemos e imaginamos. Talvez você está parado imaginando o seu ministério só lá, naquela plataforma da igreja, mas Jesus está olhando para você e fala: eu tenho planos maiores. Eu tenho coisas maiores. Eu tenho coisas que você nem imaginou ainda, meu filho. Minha filha, você nem sabe o que eu pensei a seu respeito. Amém. Os meus pensamentos a seu respeito são de paz, não de mal. E Ele tem coisas maiores. Tudo que Ele, a maneira dEle. Seja isso visível, palpável ou invisível. Mas existe. Nós que ainda não vemos, mas existe. E Jesus recebeu o poder para dominar sobre tudo. É sobre até os nossos pensamentos limitados, para nos ampliar para uma visão maior do que é o que Ele pensa acerca de nós. Que a obra que Ele tem para realizar em nós é muito maior do que o que Ele tem para realizar através de nós. Você e eu somos mais importantes para Ele do que aquilo que a gente faz. Amém? Amém. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15, Paulo fala assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Quando Jesus estava sendo pregado na cruz, ele estava desfilando a vitória. Vocês entenderam isso? A palavra de Deus é maravilhosa. Antes a gente estava morto, mas agora nós estamos desfilando a vitória junto com Ele na cruz. E Jesus fala: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então não tenha medo de encarar aquilo que Deus te chamou para fazer. O diabo vai ficar tentando, vira e mexe, te tirar desse propósito. Mas deixa eu te falar, essa autoridade, junto com Ele na cruz, Ele te deu e Ele me deu para reinarmos com Ele. Porque Ele é o nosso Rei. E Ele nos deu autoridade sobre todo o principado. Amém. Você tem autoridade. Na cruz, Ele pagou a nossa dívida. Nós não somos judeus, mas na cruz Ele pagou essa conta para nós. Nos trouxe para a vida em abundância na palavra de Deus. Paulo descreve então essa autoridade que Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fez assentar à direita de Deus Pai nos lugares celestiais. Ele está acima de toda a potestade, todo o poder, todo o domínio. Ele desfilou. Quando todo mundo pensou, acabou. Na verdade, Jesus estava só começando. Amém? Então todas as coisas, quando Jesus ele é assentado à direita do Pai, ele assume o lugar de filho, né? À direita do Deus Pai.
a palavra diz que a terra está debaixo dos seus pés e Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Então tem muita gente falando: a igreja está morta. A igreja está morta, mas deixa eu te dizer uma coisa. Cristo é o cabeça. E só há morte quando a morte cerebral. E se o cabeça está vivo, por que é que o corpo está morto? O corpo está vivo. O corpo somos nós, somos igreja. O corpo de Cristo está vivo. Existe muita mentira do diabo sendo colocada, muita coisa sendo falada, muita, como diz o ditado, muito mimimi. Efésios, o capítulo 1, 17 e 23, diz assim: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Preste atenção nisso. O Espírito que nos tornará sábios e revelará Deus a nós, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz e conheça a esperança para a qual Ele chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos, de todas as autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, ao qual completa todas as coisas em todos os lugares. Meu Deus do céu! Nós estamos completando Cristo. Vocês entenderam isso? Amém. Isso é maravilhoso. Mas só vamos saber disso quando nós deixamos que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos abra o nosso entendimento e coloque essa compreensão dentro de nós. Aí nós vamos então parar de dar ouvido aos maus rumores, às palavras profanas, aquelas ações que vêm tentando nos tirar do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Faz sentido isso para você? Amém. Faz sentido? Jesus, Ele está à direita do Pai. E essa mesma autoridade é porque Deus deu Ele para a igreja. E Ele completa tudo. E a igreja completa Ele em todos os lugares. E Ele faz tudo, qualquer hora, qualquer lugar, agora. Amém? No meio de uma praça, Ele faz. Debaixo da coberta, Ele faz. Andando na rua, Ele faz. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar isso que eu estou falando, mas prepare o seu coração para aquilo que Deus vai fazer com você. Prepare o seu coração. Muitos olham para vocês e veem assim que menininho frágil, que menino frágil. Mas sabe uma coisa? Dentro de você está explodindo um fogo, está explodindo algo tão maravilhoso que você não vai mais conseguir se segurar e as pessoas vão olhar e falar: onde que ela roubou isso tudo aí? Quem é essa menina? Quem é esse menino? Mas nós precisamos receber o Espírito de Deus para abrir a nossa mente, entender quem Deus é.
quem Jesus é, quem o Espírito é. Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Você crê nisso? Sim ou não? Esse mesmo Espírito é que está abrindo a sua mente, é que está te empoderando, é que te está dando poder, é que te está dando autoridade. Jesus compartilha a autoridade dele. Efésios 2, 4 a 10 diz assim: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Portanto, estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Meu Deus! Vocês estão entendendo o nível de autoridade que Deus deu para a igreja? Para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-lo. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Meu Deus do céu. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia preparado para nós. Cara, isso é profundo demais, irmãos. Olha o que Paulo está falando aos irmãos de Efésios. Ele já preparou. Ele já havia preparado para nós. E a nossa unidade com Ele nos dá a possibilidade de boas obras serem realizadas. Meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Marca isso na sua cabeça, marca isso no seu coração, na sua mente. A autoridade que Jesus te deu lhe garante total vitória contra o inimigo. Para de andar cabisbaixo, derrotado, dizendo que já não dá para mim mais. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos está te levantando, está te chamando para o ministério, está te chamando para aquilo que é a obra boa que Ele tem para fazer, porque Ele já planejou para você. Toma posse disso, agarra isso. Eles falam de mim, deixa eu falar, cara, deixa eu falar. Eles falam, inventam história de mim, deixa eu falar. Seja revestido da autoridade das Escrituras, seja revestido da autoridade do Espírito, seja revestido da autoridade de Jesus, e deixa os outros falar. Amém? Faz sentido isso? A segunda coisa que eu quero falar é autoridade na terra. Por que eu quero falar disso? Porque existem muitos filósofos e pensadores, por exemplo, como Friedrich Nietzsche, e tem muito crente usando como inspiração as frases desse camarada. Acha lindo, coisa linda. O cara é uma bênção, entra nos ambientes de faculdade totalmente emparelhado e de repente começa a citar frases de Nietzsche e acha lindo. São bonitinhos, mas são vazios, e tenta apagar a gloriosa manifestação do Deus vivo. O cara prega que Deus está morto. Ele prega que o mundo é como um barco à deriva que fica aí andando. Deixa eu te dizer, a sua vida não está aí vagando.
andando. Nós estamos sim no barco, mas nós estamos no barco com Cristo e tudo vai bem com a gente. Nós entramos naquele barquinho com Ele, a gente vai passar tempestade, a gente vai passar vendaval, a gente vai passar tudo quanto é tipo de coisa, mas Ele não vai nos abandonar. Ele não vai te abandonar. Amém? Então, eu quero falar sobre isso, porque existem pessoas, esse cara, por exemplo, ele nasceu em 1844, morreu em 1900, e até hoje tem gente que gasta tempo da vida dele ouvindo esse cara, em vez de se ajoelhar na presença de Deus e orar e buscar que o Espírito Santo de Deus abra a mente para conhecer quem Deus é. Toda vez que eu abro a mente para aquilo que homens como esse cara falam acerca de Deus, eu fecho a minha mente para o Espírito Santo de Deus vir revelar quem Deus é. Vocês estão me entendendo? Amém. Então, essa segunda coisa que eu quero falar sobre a autoridade na terra é porque Ele tem nos dado um espírito de ousadia e não de covardia. E Ele tem dado essa autoridade para a igreja. E Ele tem dado essa autoridade para você, para mim. Mas nós precisamos resgatar a alegria disso, de saber que nós servimos ao Rei, que nós servimos ao Rei, que Ele está sentado no trono e que eu não tenho vergonha dEle, e que tem coisas que as pessoas não estão vendo, mas eu estou vendo, porque Ele me fez enxergar, Ele abriu os meus olhos, Ele abriu os meus ouvidos. E essa ideia furada de Nietzsche não funciona para mim, velho. Eu quero é o que o Espírito Santo quer revelar para mim, o que a palavra de Deus quer revelar para mim. Amém? Cuidado quando você entra na faculdade, principalmente as faculdades federais. Eles vão tentar dominar a sua mente, mas você é inteligente, não vai deixar se dominar por isso. Deixa o Espírito Santo dominar você. Deixa você ser completamente possuído pelo Espírito de Deus, dominado. Assim como Paulo diz, eu quero ser dominado pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos resgatar isso. Olha, é verdade, eu sou filho do rei, sabe? O meu rei, ele vive. O meu rei está sentado no alto sublime trono. O meu rei vai voltar. Isaías 57, 14 e 15 diz: o Senhor diz: preparem o caminho, aplanem a estrada, para que o meu povo possa voltar para mim. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre diz: eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Quer um segredo para ser renovado? Quer um segredo para Deus começar a liberar coisas da sua vida? Faça isso aqui. Seja humilde e deixa Ele te alimentar, deixa Ele derramar sobre você, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive. Amém. Ele vive. Jesus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Está tudo desmoronando, queridão. Está tudo desmoronando, queridão. Deixa eu te dizer, Ele vive. Aleluia. Jesus está aí. Ele tem uma obra e Ele é fiel e justo para cumprir a boa obra que Ele começou na sua vida. Ele vai cumprir. Ele não desistiu. Para com essa de desistir daquilo que Deus te chamou. Vamos para cima. Desiste não. Ah, você não sabe o que aconteceu comigo, cara. Deixa eu te falar. Não tem como viver numa vida ministerial sem ter experimentado perdas. As perdas, elas nos fortalecem. Elas nos dão força nos braços. Elas nos dão desejo no coração. E elas nos dão
a abertura da visão para contemplar aquilo que Deus tem é maior do que aquilo que eu vivi ou do que aquilo que eu pensei. As perdas são marcas do Evangelho que nós vamos carregar na nossa história. Paulo fala isso: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Você já pensou um pouquinho na situação dele? Paulo, ele sabia, cara, quando ele ia para um lugar para o outro, ele falou: eu sei que eu vou encontrar lá, cara, vou ser preso, vão me perseguir, vão me bater, mas eu vou, porque eu sei que Deus. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou empolgar. As experiências que você terá diante do Senhor vai forjar o seu caráter para saber quem Ele é. Eu já tive perdas na minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhuma perda me tirou o desejo de estar com o Mestre. Amém. Nenhuma perda me tirou, pelo contrário, me impulsionou para entrar mais profundo, ir para mais perto dele, porque eu me tornei escravo dele e dependente dele. O problema é que nós estamos, né? Os meninos com aqueles carrinhos Hot Wheels brincando. Hot Wheels é o ministério. As meninas com a boneca Barbie, colocando as pecinhas nela, brincando. Meu ministério é um carrinho Hot Wheels ou uma Barbie. Aí vem um outro menino da mesma idade que eu, que faz a mesma coisa que eu, que também tem um carrinho Hot Wheels e que também tem uma Barbie. Aí puxa o cabelo da boneca Barbie e arranca o meu cabelo, eu fico chateado e começo a chorar e espernear. Cadê a minha Barbie? Ela roubou a minha Barbie. Vem o outro e pega o meu Hot Wheels. Ele roubou meu Hot Wheels, quebrou minha rodinha. Para com isso, irmãos. Deus não está preocupado com as bonequinhas e nem com os cabelos. Ele é maior do que o ministério que Ele te deu. Preocupado com a escala. Quem vai dançar no culto de domingo, que vai ter aquele cantor famoso. Para com isso. A maioria dos cantores famosos não gosta de dança. Então, aconselho a ninguém subir lá, se algum for na sua igreja. Conheço a grande parte, a maior parte deles, todos detestam. E quando me fala comigo assim: cara, que coisa é essa que está rolando no Brasil? A gente está lá ministrando, o povo fica... É verdade, está falando do sangue de Jesus, está a menina lá rodando, pirueta, rodando, olhando. Aí eu falei para ele assim: vou te dar um conselho, dá uma rasteira nela. É verdade, tem que ter senso, desconfiômetro. Outros ficam. Um dia eu estava ministrando, veio e pá na minha cara. São terroristas. Eu estou com cuidado, por isso que eu fico lá atrás agora. Você está doido? Tomar uma vanetada dessa na orelha aqui, meu filho, vai sair até sangue. Deixa eu ser honesto com vocês. A maior parte desses caras prefere ver uma bailarina do Senhor prostrada, só fazendo assim, do que ficar vendo esse trem. Amém? Você quer mostrar o quantas piruetas você sabe dar? Vá para um teatro. Faça um espetáculo maravilhoso para abençoar a cidade. Amém. Comunique a maravilha de Deus através daquilo que Ele te deu. Pode fazer 80 piruetas sem ficar.
Eu conheci uma menina que dava uns 80 piruetas. Ficava até tonta, e tá ali. Aí sai, vai no banheiro e volta e tá. Mesma sequência. 80 piruetas não é sinal nenhum de unção. E nem de relacionamento com Deus. É somente uma manifestação artística. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu amo isso. Eu gosto de ir. Eu vou. Eu vou em concertos de orquestra filarmônica. Eu vou em espetáculos de dança. E vou dizer para vocês. Eu vou até cortar isso aí depois. Mas às vezes eu sou mais tocado num espetáculo de dança do que quando eu vejo ministérios de dança dentro de igreja. Sabe por quê? Porque antes de subir numa plataforma, elas maldizeram parte do grupo. Antes de subir na plataforma, elas maldizeram os meus irmãos. Quem já participou de um espetáculo, de uma apresentação de dança de teatro aqui? Levanta a mão. O que acontece lá dentro do camarim? Um ajuda o outro. Quem termina a maquiagem primeiro maquia o outro. Eu sei porque eu já organizei um monte. Eu não danço, mas eu dancei bastante. Um termina a maquiagem, faz o outro. Um termina, não consegue abotoar a roupa, o outro vendo tudo. É ou não é assim? Aí tá com a roupa toda ali, não consegue, vai lá e o outro calça a sapatilha. Há uma sensibilidade de cooperação e de apoio um ao outro. Mas eu tenho vergonha, porque a maioria das vezes, nas equipes de dança da igreja, antes de subir para ministrar, elas amaldiçoam as pessoas. Elas falam que, nossa, você dança feio demais. Não é assim? Estou falando mentira ou verdade? Parou aí? E da mesma forma é músico. Não foge não. Fala mal do outro. O cara é ruim. O cara é ruim. O cara é horrível. Olha os grooves daquele baixista, ele parece que está endemoniado. É hora de rever o seu conceito de ministro. É hora de eu rever o meu conceito de ministro. Deus nos chamou para fazer a diferença, não para ser envolvido nas sujeiras que o mundo tem para nós. Nós temos um negócio, uma loja, e eu vendo muito piso de linóleo, vem para todo o Brasil. Tem uma marca chamada Linóleo Ecológico e vendemos para prefeituras grandes, pequenas, governo federal, estadual, salas de dança. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sou mais bem tratado daqueles que não são evangélicos do que aqueles que são. É verdade. Precisamos rever o nosso conceito e deixar o Espírito Santo abrir a nossa mente e revelar quem Deus é para nós. Amém? Então, o Deus Altíssimo, Ele habita lá no céu. Isaías 57, 14 e 15. Mas também Ele habita com os humildes e os aflitos. Precisamos ser humildes para ser a habitação de Deus. Amém? E Ele não perde o controle. Mateus 10, 29 e 30. Por acaso não é verdade que dois passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles pode cair no chão, se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Meu Deus do céu. Você já pegou e já observou um fio de cabelo da sua cabeça? Eu já, porque está aparecendo alguns brancos aqui.
né? Já estou em 43, então alguns filhos, ainda tem poucos, graças a Deus. Eu estou feliz porque o Bernardo chegou para mim, liberou a palavra, já fazem muitos anos já, pode deixar aí, filho. Já fazem muitos anos que eu recebi uma palavra, eu acho que eu tinha uns 20 anos, 20 e poucos anos. Deus me deu uma palavra, uma irmã levantou e falou: Deus está dando para vocês uma unção de vigor de jovem. Eu falei: uau, isso é bom, muito bom. E aí, vira e mexe, alguém fala alguma coisa, até hoje. E eu acho que eu recebi esse vigor mesmo, porque até eu me estranho às vezes, porque, cara, é uma graça que Deus me deu, porque eu não sei explicar para vocês, eu não canso, raramente eu fico cansado. E quando eu canso, eu durmo 2 horas, 3 horas, estou novo, estou bom de novo, é verdade. O Bernardo estava lá na conferência, lá esse final de semana, ele chegou e falou assim: Deus está te dando uma unção do Wolverine. Aí eu falei: unção do Wolverine, lâminas nas mãos, ao mesmo tempo que corta, é bisturi cirúrgico. Meu pai. E aí ele virou e falou assim: e outra coisa, Deus está retrocedendo 20 anos na sua vida de juventude. Eu falei: meu Deus, então estou com 23. No outro dia de manhã, o Dr. Aldrin Marshall, não sei se vocês já ouviram falar dele, é uma bênção, é um médico aqui, e medicina molecular, e estava lá com a gente também na conferência, e eu fui dar um abraço nele assim, ele já me captou e falou assim, e aí vem a linguagem de médico, né? E ele ora para as pessoas e vai falando o nome das células, o nome que é, tudo, Deus toca nisso, Deus toca naquilo, aquilo, outro, agora Deus, isso, aquilo. Aí ele virou e falou assim: Deus está tocando nos seus neurônios agora, Ele está apagando toda a memória ruim que você sofreu ao longo dos anos. Eu falei: isso é bom. E ele falou assim: Ele está tocando agora nas células assim, 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 e está te rejuvenescendo 20 anos. Eu falei: ó, voltei para os 20. Ninguém me segura. Aí a Rádio falou assim: eu tenho que orar, eles têm que orar por mim. Tem, porque eu tenho que aguentar você. Porque ela é mais nova que eu, 15 anos, mas ela não aguenta meu pique, não. A turma do ministério, eles sabem, a turma não aguenta meu pique, não. Vamos embora. Então estou feliz porque estou mais jovem, glória a Deus. Amém? Então, queridos, deixa eu falar para vocês. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está, diga assim, Ele está no controle. Ele está, não pode cair, 2 passarinhos não pode cair, se não é da vontade dele, nem um fio de cabelo da cabeça. Sabe uma coisa? Aqui nós temos um fio para fora, mas nós temos 4 para dentro. Então imagina assim, não sei quantos fios de cabelo tem aqui, mas eu sei que aqui para baixo multiplica por 4, no mínimo 4. É muita coisa. Imagina que um só caindo, o Senhor sabe. O Senhor sabe do seu sofrimento. O Senhor sabe da perseguição que você sofreu. Deus está no controle. Deus está no comando. Não fique preocupado, não. Ele sabe. Amém? Isaías 40, 26 diz: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Meu Deus. Sabe, a chuva pode ser forte, a tempestade pode ser forte, mas Jesus está no barco. Amém. Ele só está dando uma descansadinha.
mas Ele está com você. É Ele que fez as estrelas, cara. Ele que colocou ela em ordem, igual um exército. Já viu um exército fazendo aquela, sei lá como é que chama. Como é que chama, Everett? O Everett é do exército. Os caras tudo alinhadinho, bonitinho. Bem forma. O Everett é baterista do exército lá do Rio de Janeiro. Todo dia de manhã, cedão tá lá. Duvido se ele chega atrasado. Chega atrasado? Chega para ver. Mas no ensaio também não chegava atrasado, muito disciplinado. Glória a Deus. Deus fez as estrelas como um exército, tudo organizadinho. Deus é um Deus organizado, irmãos. Não tem baderna com Deus, não. Tudo é organizado. O reino de Deus deve ser assim. Os filhos de Deus devem ser assim. Organizado, tudo ajeitado, ajustado, alinhado, totalmente ligado, unidos. Glória a Deus. Essa autoridade que Ele tem dado na terra. Assim como o corpo mortal se vestir, quando o corpo mortal se vestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Ó, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? 1 Coríntios 15, 54 e 55. Essa autoridade que Jesus está revestindo aqui na terra. Vai chegar um dia que a morte não vai mais ter autoridade. Esse corpo aqui vai ser transformado. Esse corpo aí vai ser transformado. E nós vamos ser semelhantes a Jesus. Nós vamos ser semelhantes a Ele. Vamos receber o corpo, a mesmo corpo que Jesus, quando ressuscitou dos mortos, e Ele ainda ficou por aqui mais algum tempo. Por isso eu não toco aquele corpo que nós vamos receber. Quando Ele estava indo no caminho de Emaús, conversando com os discípulos, eles nem perceberam. Chegaram lá e falaram: "Ah, não queimou, cara." De repente Jesus estava conversando: "Vamos almoçar comigo", e some. É desse corpo que eu estou falando. Nós vamos receber esse corpo naquele dia glorioso. Prepare-se, fica preparado. Eu estou pronto por isso. E a última coisa que eu quero falar: autoridade nos corações. Aproveite da autoridade que o Senhor está liberando aqui na terra, para desfrutar de tudo que Ele tem para você. A autoridade dos corações. Jesus, quando Ele chega ali em Mateus, né, logo lá em cima, quando a gente leu aqui, Mateus 28, Ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí Ele diz: portanto. Quando Ele está dizendo ali o portanto, Ele está dando uma ordem. Falou assim: portanto, nessa autoridade eu envio vocês. Vocês estão me entendendo? Portanto, por causa disso, eu envio vocês. Vão e façam discípulos, e ensine eles, e batize eles. Que Ele está lançando dentro do nosso coração. A palavra diz que, sobretudo, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes de todas as coisas. Guarda seu coração. Ah, eu fui ferido? Guarda o coração. Ah, eu fui maltratado? Guarda o coração. Ah, meu marido me abandonou? Guarda seu coração. Ah, meu namorado, meu noivo me deixou plantado no altar? Guarda seu coração. Um dia Deus vai mudar tudo. Um dia Deus vai te dar um homem que te honre. Um dia Deus vai te dar alguém que vai cuidar de você. Um dia Deus vai reparar todas as feridas e vai fechar todas as feridas. Amém? A autoridade dos corações, Lucas 10, 19, para a gente encerrar. Escute, eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e para, sem sofrer mal nenhum, vencer a força do inimigo. Então para de dar lugar para essa voz que o diabo está tentando falar no seu coração, tentando falar com você. Enche o seu coração dessa autoridade. Quando nós enchemos o nosso coração dessa autoridade,
nós vamos refletir aqui na terra. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele prometeu que Ele vai nos abrir a mente para compreender tudo o que Deus tem para nós, e Ele vai restaurar os corações dos filhos de Deus, e Ele vai reparar toda a brecha, e Ele vai converter tudo que foi um dia em mal, será algo abençoador na nossa vida. Todo o sofrimento que nós carregamos, Ele vai usar para consolar. Glória a Deus. Amém. A autoridade de Deus está em você. A autoridade do Senhor está em você. A autoridade das Escrituras está em você. Deus é vivo, Deus vive. E Ele vai te usar. E Ele vai te usar. Ele vai te usar da maneira como Ele quiser, da forma como Ele bem entender. Eu não sei como Ele vai te usar, mas eu sei que Ele te deu autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Tem gente que fica com medo, quando vê o demoniado fica com medo. Quando estava conversando com os irmãos, deixa pra lá. Vou falar outra história. Até encontrei essa minha amiga lá no Rio, quinta-feira eu fui lá. A gente estava lá na igreja e encontrei essa irmã, a Kelly, tinha mais de 10 anos que eu não via ela e o Rafael. Aí eu lembro uma vez que ela contando que eles faziam um trabalho de assistência emocional, né, para terapia no manicômio, lá no Rio. Você lembra disso? A tia ela contando para nós, ela e a mãe dela foram lá no manicômio. Aí chegou lá, o cara ficou endemoniado. Aí elas falaram, sai em nome de Jesus. Aí o endemoniado olhou para ela e falou assim, vestido emprestado. Você lembra disso, né? Não vou sair porque você está com o vestido emprestado. Vai entender a cabeça desse cara. Aí a mulher estava ficando meio chateada já. É verdade, eu estou com o vestido emprestado. Mas quem te disse que a autoridade para expulsar o demônio está no vestido? Ela está sobre você. Aí ela virou e falou, olha Satanás, deixa eu te falar uma coisa. O vestido é emprestado, mas a autoridade está no nome de Jesus. Eu te ordeno, sai. E sai. Glória a Deus. Vocês estão entendendo a mentira do diabo? E é isso que ele vai fazer. E às vezes as pessoas vão ficar assim, que nada, mete o pé na cara do capeta mesmo. É igual esse corinho pentecostal, né? Fogo no lombo do cão. É isso mesmo. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do diabo. Não teme. Nós temos que temer a Deus. Você tem autoridade. Jesus recebeu autoridade no céu e na terra. E Ele compartilhou a autoridade aqui na terra e no seu coração. E no seu coração. Agora é só hora da gente levantar e ir e fazer o que Ele nos diz para fazer. Batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero deixar essa palavra de esperança para vocês, meus irmãos. Amém? Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que eu falo com voz de sono. Parece que eu ando constantemente com sono, mas não, meu olho é apertadíssimo. Confesso que eu durmo pouco, mas por um propósito. Mas eu sou feliz. Amém. E sou satisfeito com isso. Mesmo quando dá umas cansadinhas, mas a gente recupera. Nada que uma boa
noite de sono não nos recupere. Estou dizendo isso para vocês que eu sei que aqui nós vivemos no último mês. É uma loucura. Meus meninos estão aprendendo, a Ângela está aprendendo. Quem quiser aprender, vai aprender. Quem não quiser aprender, vai ficar sem aprender. Não posso fazer nada. Sabe o que Deus me falou quando eu disse para vocês a palavra que Ele me deu nessa madrugada, alguns dias atrás? Ele falou assim: Ezequiel, sempre haverá aqueles que vão servir, e sempre haverá aqueles que vão ficar assentados com os braços cruzados, vendo alguém servir. Mas um dia eles vão mandar chamar e perguntar: quem é você? O que você carrega? E quando eles menos esperar, serão colocados em posição de governo. Foi isso que ele fez com Davi. Foi isso que ele fez com Davi. Saul lá vendo ele derrotar o gigante, mal sabia ele que ele foi treinado servindo. Servindo, verdade. Levando queijo, servindo os irmãos, servindo as ovelhas, mas enfrentou um urso que é maior do que o gigante por isso. O gigante era fichinha para ele. Enfrentou o leão. Aí Saul olhou e falou: mas o que é aquele cara lá? Vai cair para mim. Acho que é Binaí que vai atrás dele, esqueci o nome. Aí ele chega: quem é você? Eu sou Davi, filho de Jessé. Aí a Bíblia diz que Jonathan imediatamente deu a sua estola de comandante da guarda para ele, porque ele já reconheceu ali que ele era aquele que o Senhor havia chamado. Não tenha medo de servir ninguém. Os servos serão colocados nos lugares que Deus planejou para eles. E muitos vão ficar só lá assim. Vou continuar olhando. Aí Deus vai lá e traz outro lá do mato, lá do matinho, lá atrás. Agora é você. Aí continua olhando, e continua olhando, e continua olhando, e Deus vai levantando homens e mulheres para cumprir o propósito. Sempre vai ter quem olha e sempre vai ter quem cumpre o propósito. Eu quero estar no grupo daqueles que cumprem o propósito. Eu quero estar em obediência àquilo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos me batizou e abriu minha cabeça para compreender quem é Deus, para compreender quem é o chamado que Ele tem para mim, o nível de confiança e de relacionamento que Ele quer comigo, o tamanho daquilo que Ele planejou para mim. A terra, os céus, tudo está em movimento, convergindo para aquilo que Deus separou para mim, e Ele vai fazer. As nações são um limite para aquilo que Deus quer fazer. As plataformas são muito pequenas, as nações são o estrado dos pés do Senhor. Meu Pai, faz sentido isso para vocês? Amém. Então eu quero deixar essa palavra de esperança para vocês. Viu? Vocês são amados, vocês são amadas do Pai, vocês são amadas do Pai. São amados do Pai. Não desiste não. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar aqui. Nós vamos continuar ali. Ir lá e acolá. Onde quer que o Senhor nos mandar, nós iremos. Porque a autoridade entrou no nosso coração. Toma posse disso na sua vida e comece a viver uma vida vitoriosa. Deus não tem nada de derrota para você. Nada. Ele tem pensamentos de paz. Pensamentos que vão te colocar em lugares onde as pessoas às vezes não vão compreender, mas é Ele que está te colocando. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Não desista do seu chamado.
Jesus não desistiu do chamado dele. A Bíblia diz que ele foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz, para cumprir o propósito da salvação em que nos trouxe a unidade com Ele, para junto com Ele reinarmos. Ele é o nosso Rei e Ele nos chamou para reinar com Ele. Então agora é a sua vez, é a minha vez de reinar com Ele, de desenvolver aquilo que Ele nos chamou para fazer. Comece a pensar muito mais do que passos de dança. Comece a pensar muito além do que plataformas. Deus está te dando novas plataformas. Deus está dando novas plataformas para a igreja. Deus está dando plataformas na área de educação. Deus está dando plataformas na área de política. Deus está dando plataformas na área de inteligência. Amém, Jesus. Existem aplicativos que Deus está liberando para a igreja. Quem são aqueles que vão usar isso? Existe graça de Deus sendo liberada no mundo dos negócios. Homens e mulheres que serão prósperos no mundo dos negócios para tocar as nações, para tocar as pessoas. É muito mais do que aquilo que a gente está vendo, aquilo que é visível para nós. Aquilo que é visível para nós ainda é muito pequeno. Aquilo que é invisível para nós já existe, porque Deus preparou para nós. E Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. As bênçãos que Ele preparou para você, Ele vai cumprir. Oh Jesus, eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Que o Senhor revista eles de autoridade, que renova a compreensão daquilo que o Senhor chamou. O Senhor não estava brincando conosco. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor não brincou. O Senhor não brincou de ir para a morte. O Senhor não brincou de manifestar o firme propósito de ir a Jerusalém. O Senhor não estava brincando. E nós não queremos brincar mais na sua presença. Nós queremos adentrar nas recâmaras, entrar no ambiente que o Senhor planejou para nós. Meu Deus, ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos a andar nesse entendimento, nessa compreensão. Afasta de nós os rumores ruins, os maus rumores que estão dizendo que a igreja não presta, que a igreja perdeu, que a igreja se perdeu, que a igreja se perdeu, que pastor é ladrão, que não tem mais confiança. Deus, apaga isso da nossa vida, apaga isso. A sua palavra nos diz que há homens e mulheres segundo o seu coração. Há homens segundo o seu coração. É possível sim viver em simplicidade, mesmo diante da grandeza que o Senhor tem para nós. E eu oro nessa noite para que faça cumprir tudo que o Senhor sonhou para cada um, cada menino e cada menina dessa aqui, nessa noite. Usa eles. Usa eles. Usa eles. Usa eles em cada estado desse representado. Usa eles com estratégias simples. Sejam fiéis aos humildes começos. Deus vai dar escola para alguns de vocês aqui. Deus vai dar escola de artes para alguns de vocês aqui. Mas sabe uma coisa? Não é só para ficar se matando o ano inteiro para treinar aluno, para ficar apresentando no final do ano. É mais do que isso. Isso aí é só uma beliscadinha daquilo que Deus vai fazer. Deus vai dar inteligência e criatividade para alguns de vocês para criar peças, para criar musicais que vai tocar os homens e as mulheres mais difíceis da sua cidade, porque a mensagem foi liberada, o poder já foi dado, a autoridade já foi compartilhada. Resolva isso no seu coração e seja você uma bênção em tudo que você fizer. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu declaro sobre você as bênçãos do Senhor, os pensamentos do Senhor. Seja você uma bênção para a comunidade ali que você congrega, que você vive, e
seja uma bênção para todas as pessoas que você cruzar o seu caminho, daqui até a sua casa, e tudo que você fizer na sua cidade. Seja uma bênção, seja um exemplo, seja um homem e uma mulher cheio do Espírito de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus derrame graça, favor e alegria sobre a sua vida e sobre o seu chamado. Deus te abençoe em nome de Jesus.